E se eu te dissesse que você não está apenas vivendo, mas cumprindo uma sentença? Que cada dor, cada repetição, cada fracasso não é acaso, mas parte de um sistema criado para te manter aqui? Já sentiu que tem algo errado com o mundo? Mas ninguém fala sobre isso, como se estivéssemos presos, pagando por um erro que não lembramos. E se a Terra não for um lar, mas uma prisão cósmica? Um purgatório disfarçado de planeta? Se isso faz sentido para você, fica comigo até o final. Porque o que eu vou te mostrar pode mudar a forma como você vê a vida e até a sua existência. Desde os Vedas até a Bíblia, do Egito Antigo ao Espiritismo moderno, existe uma repetição que ninguém parece perceber. A ideia de que esta vida é uma prova, um teste, um sofrimento necessário. Palavras como pecado, karma, reencarnação, redenção, julgamento, elas atravessam culturas e milênios, como se uma verdade esquecida estivesse sendo sussurrada por diferentes bocas, em diferentes línguas. Mas o que todas essas ideias têm em comum? A noção de que estamos aqui para pagar, para aprender, para limpar algo. Agora imagine se essas crenças não fossem metáforas ou lições morais. E se fossem registros codificados, tentativas de explicar um sistema real e oculto de contenção espiritual? Uma prisão não precisa de muros se seus prisioneiros acreditam que estão aqui por merecimento. E se estivermos presos por algo que não lembramos, ou pior, por algo que foi distorcido para nos manter obedientes? Talvez a questão nem seja se estamos pagando por algo, mas o que exatamente estamos sendo forçados a aprender. E é aí que surge a grande dúvida. Estamos aqui por castigo ou por educação forçada? Alguns dizem que viemos à Terra para evoluir, outros que fomos enviados para cá como castigo. Mas e se essas duas coisas forem duas faces da mesma moeda? Imagine uma sala onde você repete a mesma lição por séculos, uma escola. Agora imagine uma cela onde o castigo é justamente não entender a lição, uma prisão. No fim, ambas são jaulas. A diferença? Uma tem livros, a outra, silêncio. A ideia de evolução espiritual pode soar bonita, até inspiradora. Mas quando essa evolução acontece através da dor, do esquecimento, da perda, será que é mesmo evolução? Ou é correção forçada? Nascemos sem memória, sofremos sem contexto, aprendemos com erros que nem sabemos por que cometemos, e então repetimos o ciclo, como se fôssemos empurrados de volta, sempre que estamos prestes a compreender. Talvez a verdade seja essa. Estamos em uma prisão que se disfarça de escola. E se o castigo não for físico, mas existencial? Mas se estamos aqui para aprender, por que nos fizeram esquecer tudo antes de começar a aula? Existe uma teoria presente em várias tradições espirituais, o chamado véu do esquecimento. Segundo ela, antes de nascermos, passamos por um processo que nos faz esquecer tudo. Nossas vidas passadas, nossa verdadeira origem, até o propósito da nossa existência. A justificativa? Para que cada escolha aqui seja real, para que o livre-arbítrio exista de verdade, sem as influências do passado. Mas pense comigo, e se esse véu não for um ato de misericórdia, mas uma ferramenta de controle? Porque um ser consciente das suas origens é um ser impossível de manipular, mas um ser que esquece, que duvida de si mesmo, que acha que tudo começa e termina nesta vida. Esse ser é dócil, manipulável, perfeito para a prisão. Você já teve aquela sensação de que conhece alguém que acabou de conhecer? Ou aquela certeza sem explicação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo? Talvez sejam fragmentos, rachaduras no véu. O esquecimento não é apenas ausência de memória, é ausência de identidade. E sem identidade, qualquer prisão parece lar. E se esse véu foi colocado por alguém ou por algo? A pergunta que fica é: quem se beneficiaria do nosso esquecimento? Você já percebeu como a vida moderna é feita para manter você ocupado o tempo todo? Acorda, checa notificações, trabalha o dia todo, às vezes sem sentido, chega à noite, busca alguma série para maratonar ou rola o feed por horas.
E quando sobra 1 minuto de silêncio, surge o desconforto, como se o sistema dissesse: não pense, apenas consuma. Alguns teóricos dizem que isso não é por acaso. É o design perfeito da prisão invisível. Manter a mente tão saturada de estímulos que você nunca pare para questionar. Uma prisão sem grades, mas com Wi-Fi. Sem guardas, mas com algoritmos. E quando você começa a despertar, sente o mundo te puxar de volta. Medo, cansaço, dúvida. Distrair-se vira sobrevivência. Até mesmo nossas emoções são controladas. Ansiedade em excesso, prazer instantâneo, vício em dopamina. Tudo calibrado para manter a mente entorpecida e a consciência adormecida. A Matrix real talvez não seja um cabo na nuca, mas um app no bolso. E se esse sistema foi projetado, será que seus criadores ainda estão por aqui observando? E se o sistema em que vivemos não for natural, mas fabricado? Várias culturas ao longo da história falam de seres que vieram das estrelas, de deuses que desceram dos céus, de entidades que ensinaram, mas também puniram. Mas e se esses deuses forem, na verdade, arquitetos da prisão? Alguns os chamam de extraterrestres, outros de interdimensionais, e há quem os veja como seres espirituais, anjos, demônios, guias, carcereiros. Os nomes mudam, mas a função parece sempre a mesma: vigiar, controlar, interferir. Há registros em textos antigos, tabuletas, até nos próprios mitos de criação, seres que ensinaram a agricultura, as leis, a moral, mas que também estabeleceram regras rígidas, como se quisessem nos civilizar, ou talvez nos conter. E o mais curioso, esses mesmos seres em algumas narrativas voltam, de tempos em tempos, disfarçados de mestres, profetas, libertadores. Alguns tentam abrir nossos olhos, outros apenas reorganizam a cela. Talvez a prisão seja interplanetária. Talvez o sistema esteja muito acima da nossa compreensão e muito mais perto do que imaginamos. E se os sinais dessa intervenção estiverem até nas leis da física? Talvez a chave esteja não fora, mas na própria estrutura da realidade. A ciência, por muito tempo, buscou entender o como, mas nos últimos anos, ela começou a esbarrar no porquê. A física quântica, por exemplo, nos mostrou que o universo não é fixo, que uma partícula só decide existir de uma forma quando alguém observa. É como se a realidade precisasse de uma plateia para existir, ou pior, como se fosse um palco, com um roteiro programado. O tempo, que acreditávamos ser linear, pode ser curvo. O espaço, que parecia estático, se dobra, se conecta, e a consciência começa a aparecer o ingrediente principal, não um efeito colateral. E se tudo isso for parte de uma simulação, ou de um campo holográfico criado para limitar nossa percepção? Não é teoria da conspiração. É o que alguns dos maiores físicos do mundo já sugerem abertamente. Talvez a realidade seja mais maleável e mais falsa do que fomos levados a acreditar. Como num videogame onde você acha que está livre, mas tudo foi programado para que você jamais descubra que está dentro de um jogo. E o pior, pode ser que a maior armadilha não seja o sistema em si, mas o ciclo vicioso em que ele nos mantém presos. Nascer, crescer, trabalhar, morrer e depois repetir tudo isso outra vez. Você já teve a sensação de déjà vu profundo? Como se estivesse revivendo uma vida que já viveu sem lembrar os detalhes. Muitas tradições falam disso. O ciclo de Samsara, o carrossel da reencarnação, um looping cósmico onde a alma é puxada de volta até aprender. Mas e se esse ciclo não for um aprendizado, e sim um cárcere? Vivemos presos ao medo da morte e ao desejo de vencer na vida. Só que ninguém parece conseguir sair da roda. E se o sistema foi desenhado assim, para nos cansar, nos frustrar e, no fim, nos reiniciar, como se cada vida fosse um novo round, um novo esquecimento? Talvez a verdadeira prisão não esteja fora, mas na nossa mente condicionada a buscar sempre o mesmo. Mas há quem diga que o ciclo pode ser quebrado e que quem desperta começa a ver os padrões, a sentir que o jogo está viciado, a perceber que a saída nunca foi horizontal,
e sim vertical. Agora você sabe, e saber é o primeiro passo para escapar. Mas o sistema é inteligente. Ele vai tentar te fazer esquecer. Vai usar medo, distração, prazer, tudo para te manter dentro da cela confortável. Mas tem algo que o sistema não pode controlar: sua consciência. Porque a prisão talvez não seja feita de grades, mas de crenças. E o que nos prende não é o mundo lá fora, é o que aceitamos como verdade sem jamais questionar. A chave está em olhar para dentro, em romper o véu, em questionar tudo. Respire fundo, olhe ao redor. Você está mesmo acordado, ou apenas sonhando que está? Porque no fim, a escolha não é entre céu e inferno, luz e trevas. A escolha é entre seguir dormindo ou abrir os olhos de vez. Então me diz, vai engolir a pílula azul da distração? Ou vai cortar o véu e ver a Matrix? Porque a prisão pode ser invisível, mas a saída está bem diante dos seus olhos. No fim das contas, se a Terra for mesmo uma prisão, de quem são os guardas? E mais importante, quem são os prisioneiros? E quem são os que escapam? Todas as grandes religiões, sem exceção, falam de um reino de luz, um paraíso, uma libertação, um lugar que só pode ser alcançado depois da morte ou depois da transformação interior. Alguns chamam de céu, outros de nirvana. Para muitos, é o fim da jornada, a saída da prisão. Mas o detalhe mais curioso é, só alcança esse lugar quem vence algo aqui. Quem supera o ego, quem vence o medo, quem desperta. Ou seja, até as religiões, de forma simbólica, confirmam que estamos em uma prova. Uma prisão com fim, mas também com propósito. Talvez no fim, essa prisão cósmica seja uma etapa, não para nos punir, mas para nos moldar. A pergunta que fica é: você vai repetir o ciclo ou vai vencer o jogo? Porque dentro dessa prisão, quem desperta já começou a escapar. E se você sentiu que algo dentro de você acordou hoje, então esse canal é o seu lugar. Aqui, a gente não entrega respostas prontas. A gente cutuca a mente, incomoda o conforto e convida você a pensar o que ninguém quer que você pense. Então se inscreve agora e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser a próxima chave. Você está pronto para lembrar?